tudo bem? Eu, professora Karina Sacramento, venho aqui hoje conversar com vocês sobre algumas dicas de português para o Enem. Veja só, nós estamos longe fisicamente, mas a gente ainda está conectado de alguma forma. E sem muita demora, vou contar para vocês a primeira dica, que só por aqui vocês já vão acertar uma questão do Enem. Garanto para vocês, pode escrever o que eu estou dizendo, confie em mim que é sucesso. A primeira dica é referente às funções da linguagem. Eu não estou dizendo isso por pretensão, porque acordei inspirada, não. Eu estou dizendo isso porque eu estudei para estar aqui e nos meus estudos tudo indica que as funções da linguagem estarão presentes simplesmente pelo fato de serem cobradas nas competências e habilidades do Enem. Então vamos a elas. Para quem se esqueceu do que é a função de linguagem, ela é utilizada para que o emissor saiba exatamente qual é a emoção que vai empregar, qual é a intenção da sua fala. Então, neste momento de produzir uma fala, o emissor vai escolher que tipo de linguagem ele vai usar para que o seu objetivo seja alcançado. Então, ele tem 6 opções de funções da linguagem. A primeira dela é a função emotiva. Como o próprio nome já diz, tem o objetivo de transmitir emoções, exatamente. Os textos de função emotiva são escritos em primeira pessoa e é voltado sempre para o emissor. Um exemplo bom é um exemplo de uma mãe mandando um e-mail para os seus filhos. Este é um exemplo de um texto de função emotiva. Já na função poética, ela exerce um sentido conotativo e há muito uso de figura de linguagem. Vocês se lembram o que são as figuras de linguagem? Se não se lembram, não se preocupem não, que vai ter dica para isso também. Nós vamos falar também que na função poética, a marca é importante no texto literário. Todos os textos literários são pautados da função poética. Nós vamos perceber uma preocupação aqui do emissor em transmitir a mensagem com qualidade. Um exemplo disso é a música, o poema e a publicidade, que precisa veicular uma ideia mexendo com as nossas emoções, não é mesmo? Então a gente continua aqui lembrando da função fática. A função fática ela está voltada no canal de comunicação. Ela estabelece ou rompe a comunicação. E a ênfase dela está no texto, está no contato que esse texto vai ter com o receptor. E ela está presente principalmente nos cumprimentos, na maneira com que a gente se relaciona. Então, ela vai ser presente nas conversas, nas músicas e também na publicidade. E pega essa dica de graça agora, hein? A publicidade está presente em muitas das questões do Enem. De maneira verbal, não verbal, e nós vamos discutir em outras dicas, inclusive. A função apelativa é aquela função conotativa, é aquela função que tem a intenção de persuadir, de convencer, de ganhar o leitor. O verbo aqui é o verbo das mães, é o verbo imperativo. Faça isso, limpe aquilo, acorde tal hora, faça. O verbo típico de mãe é o verbo imperativo e ele é muito presente nas funções de linguagem de cunho apelativo. Usa-se muito o vocativo. Você se lembra? Do you remember o que é o vocativo? Não lembra não? Se preocupa não que a gente vai falar sobre ele lá em outra dica. E nós temos muitos textos apelativos também na publicidade, em algumas receitas, e a gente vai ver que o texto apelativo é incrível. Nós temos os textos de função referencial. E esse aqui eu quero ouvir de vocês daí, meio que por telepatia, que tipo de texto é o texto referencial. É aquele texto que tem a função de informar. E qual é, gente, o texto que tem a função de informar, que a gente vê o tempo todo aí? Informa coisa boa, informa coisa ruim, informa mentira, informa verdade. Cabe a nós interpretar e entender o que é verdade ou não, né, no tempo das fake news. Nós estamos falando realmente das notícias, exatamente. As notícias são um bom exemplo de função da linguagem referencial. Por último, este nome todo bonito, metalinguística, é um nome para explicar algo que se explica. Confuso? Não buga não, que dá para entender. A função metalinguística é aquela em que o emissor se refere ao código, explicando o próprio código.
Quer ver um exemplo fácil? Um dicionário. O dicionário é um código que explica outros códigos. Então, lembrados que as palavras são formadas por códigos, não estão? Eu espero que sim. Se não estão, agora acabaram de lembrar e estão com a memória fresquinha e vão ganhar essa questão na prova. Se você já está seguro contra funções de linguagem, continua aí que eu vou falar com você agora sobre os elementos da comunicação na dica 2. Segura o bizu que esse é quente.